Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais. Onde que nós paramos na nossa última aula? Nós estamos fazendo dois exercíciozinhos de funções, certo? Nós temos dois exercícios para resolver, nós temos um final de assunto de funções para ver. O nosso próximo conteúdo, nós vamos falar sobre arquivos, certo? Como criar arquivos, como ler de arquivos, como escrever em arquivos. Que vai ser extremamente útil, porque nós vamos poder, a partir de então, salvar os nossos dados de forma permanente. Por enquanto, tudo que nós fazemos, certo? Tudo que nós colocamos em variáveis está sendo perdido, certo? Com arquivos não, com arquivos é uma forma de nós persistirmos os nossos dados. Antes de a gente ir para esse assunto, certo? Vamos terminar as duas atividades que nós temos de funções e vamos passar pelo último assunto de função, que é bem tranquilo. Deixa eu colocar você para cá. E vamos ver lá o que nós tínhamos, certo? Bom dia, professor Bodrini. Para o exercício 7, cálculo de pagamento de prestação. O que ele diz? Desenvolva um programa que utiliza a função valor pagamento para determinar o valor a ser pago por uma prestação de uma conta. A função deve receber o valor da prestação e o número de dias em atraso, calcular o valor a ser pago e retorná-lo ao programa principal que exibirá esse valor. O cálculo do valor a ser pago é feito da seguinte forma. Para pagamento sem atrasos, ele vai cobrar somente o valor da prestação, certo? Tranquilo. Quando houver atraso, nós vamos cobrar 3% de multa, mais 1% de juros por dia de atraso. E aqui tem um detalhe importante. O programa ele deve continuar solicitando novos valores até que uma prestação informada seja zero. E aí ele vai encerrar o programa e vai encerrar o looping, no caso, e vai exibir o relatório do dia com a quantidade e o valor total de prestações pagas. Muito bem. Perfeito, professor Bodrini. Bom dia. Dito isso, galera, vamos fazer a nossa atividade, certo? Vamos resolver esse cara. Eu tinha dado tempo já na aula passada e esse não era um exercício tão simples. Não vamos nos demorar mais aqui. Deixa eu só ver as configurações do Meet. Tá tudo certo. Beleza. Eu tenho que fazer, então, uma função valor pagamento. Crio uma função palavra-chave def. Deixa eu compartilhar antes de eu começar meu link do LiveShare para quem quiser acessar meu projeto. Tá aí o link. Tá fixado o link. Muito bem. Palavra-chave def. Valor pagamento. O que ele vai receber? Certo? A função deve receber o valor da prestação e a quantidade de dias em atraso. Então, eu vou ter aqui um parâmetro, valor da prestação, e eu vou ter um outro parâmetro, dias de atraso. E vamos lá, vamos resolver esse cara. Se houver dias de atraso, ou seja, if dias de atraso for maior do que zero, aí além de cobrar o próprio dia, a própria prestação, eu vou ter que o quê? Cobrar 3% de multa mais 0,1% de juros por dia. Vamos calcular então. A multa é o quê? É o valor da prestação multiplicados por 3%. 3% resulta o quê? 0,03. Certo? Os juros vai ser a quantidade de dias em atraso multiplicado por 0,1%. 0,001 multiplicado pelo valor da prestação. Tem o multos, tem os juros.
A minha função vai retornar agora o quê? Ora, ele tem que pagar, obviamente, o valor da prestação, mais a multa, mais os juros. Beleza? E do contrário vai ser quando? Quando não houver dias de atraso. Ora, não houve dias de atraso, a pessoa tem que pagar somente o valor da prestação, certo? Não tem segredo aqui. Retorne apenas o próprio valor da prestação. Esta função da forma como está, pessoal. Tranquilo? Tem lógica para vocês? Ficou claro aqui as contas que eu fiz? Seu Armelis, seu César, seu Davi, seu Vitor, tranquilo? Ótimo. E o que mais? Minha função está pronta, certo? Só que tem um detalhe. O programa ele tem que ficar num looping. Né? Vou ter que ficar pedindo novos valores e novos dias de atraso, certo? Novas prestações, novos dias. Até que o quê? Até que o usuário me passe um valor zero. Segundo que ele quer encerrar o sistema. E no final vou mostrar um relatório. Tem um ponto de parada definido? Não, não tem. Vou utilizar um loop infinito até que o usuário decida quando sair. Eu vou começar pegando o valor da prestação. É dinheiro, vou converter para float, o retorno de um input. E o que eu vou dizer? Informe o valor da prestação. Vamos usar para sair. E aqui, antes de eu pegar os dias de atraso, já vou verificar. Opa! Se o valor dessa prestação for igual a zero, eu vou sair do loop infinito. Como é que eu saio do loop infinito mesmo? Como é que eu saio de um looping? Alguém lembra? Tem uma palavra-chave para isso. Não. Print é para eu exibir no terminal. Certo? Mais alguma tentativa? Quero sair de um looping. Seu Anderson, bom dia. Tem uma palavrinha-chave. Não é nem uma função. É um cara que fica em roxo. Tipo um while, tipo um if, tipo um return. Nós vimos duas palavras-chave para utilizar com loops. Nós vimos continue e nós vimos break. Qual dos dois que é? É break, pessoal. Break, lembrando, sai de todo o looping, ele não vai terminar a volta, ele não vai para a próxima interação, nada disso. Vai sair completamente do looping. Muito bem. Se o valor da prestação não for igual a zero, eu poderia verificar, né? Não faz sentido eu ter uma prestação negativa. Se o valor da prestação for menor do que zero, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print agora sim numa mensagem de erro, informando o usuário. O valor da prestação não pode ser negativo. E eu vou voltar e eu vou pedir novamente o valor da prestação. Como? Ora, com a nossa outra palavra-chave, continue. Continue faz o quê? Vai forçar voltar para o início do looping, para a próxima iteração, para a próxima volta, certo?
vai pedir de volta o valor da prestação. Se ele passou por essas duas verificações, o que eu vou fazer? Olha, eu vou perguntar a quantidade de dias que tem em atraso. A quantidade de dias é um número inteiro, vou pegar o meu input e vou dizer o quê? Informe o número de dias em atraso. Também posso fazer uma verificação, certo? Se a quantidade de dias em atraso for menor do que 0, print com mensagem de erro e vou mandar ele de volta para cima. A quantidade de dias em atraso não pode ser negativo. Negativa, quantidade. Muito bem. Manda de volta para cima o meu contínuo. Por outro lado, se ele me passou um valor da prestação que é maior do que 0, se ele me passou uma quantidade de dias em atraso que é igual ou maior do que 0, eu posso calcular o valor que ele tem que pagar no fim das contas. Eu vou ter aqui um valor a pagar, que vai ser o quê? Vai ser um retorno da minha função valor pagamento. O valor pagamento precisa de dois valores, certo? O valor da prestação, que eu guardei numa variável valor prestação, e dias em atraso, que por coincidência eu guardei numa variável dias de atraso. Isto aqui vai me retornar um float, certo? Um número. Este número eu vou simplesmente dar print. Eu vou mostrar. Ó, o valor a pagar é o seguinte. O valor a pagar em 2 casas decimais. Só que tem mais um detalhe que eu tenho que me atentar. No exercício ele diz ainda, né? A partir do momento que encerrou, eu tenho que exibir o relatório do dia com a quantidade e o valor total das prestações pagas. Ora, eu tenho que armazenar, certo, essas informações. A quantidade de prestações que foram pagas e o valor total das prestações pagas. Eu posso guardar essas informações de forma simples em uma variável. Vamos criar aqui prestações pagas, que vai ser uma lista que eu vou inicializar vazia. E cada prestação paga, eu vou guardar aqui dentro o que? O valor que ele pagou. A quantidade de elementos na minha lista vai ser a quantidade de prestações pagas. Cada valor é o valor pago, é só somar eles que eu vou ter o total pago. Vamos fazer isso. Depois que eu dei o print, eu vou pegar a minha variável prestações pagas e vou adicionar como método append para adicionar ao final. Vou adicionar o quê? Esse valor a pagar. E com isso eu termino meu looping while, certo? Ao final, o que eu tenho que fazer? Apenas mostrar o relatório do dia. Relatório do dia. Eu tenho que mostrar o total de prestações pagas. Que eu vou conseguir como? Ora, eu tenho uma lista, certo? Prestações pagas. Cada elemento dessa lista foi uma prestação. Só tem que contar quantos elementos essa lista tem. Como é que eu faço isso? Função len. Função len passando quem? Prestações pagas. Vamos contar a nossa lista. O valor total pago. Está onde? Também na nossa lista prestações pagas. Só que eu quero somar todos os valores. Cada valor lá dentro é uma prestação individual. Eu quero somar todas elas. Função sum, soma em inglês. Vou pegar o quê? Vou passar o quê? Prestações pagas.
É dinheiro? Vamos exibir em duas casas decimais. 2 pontos, ponto 2F. E beleza, vamos rodar. O valor da prestação, certo? 0 para sair. Ah, ele paga uma prestação de 150. Opa. O que ocorreu? O que eu fiz de errado? Eu tinha passado um espaço a mais, só isso. O número de dias em atraso não está atrasado. 0. Ele vai pagar 150, certo? O valor da própria prestação. Tem mais prestações? Tem. Tem uma prestação de 100 que está atrasado faz 10 dias. Ele vai ter que pagar 104, certo? Vai somar aqui a multa e os juros. Ah, mas era uma prestação de 1.000. Ele também tinha 10 dias de atraso. Nesse caso ele vai pagar 1.040, certo? 1.000 da própria prestação, mais 40 incluindo juros e multas. Tem mais algum valor? Não, não tem. 0 para finalizar. E ele vai mostrar, olha, eu paguei um total de 3 prestações. A soma de todas elas ficou em 1.294. E se eu de fato fizer a soma, deu isso mesmo. 150 com 104 com 1.040. 1294. Não estou conseguindo abrir o link, como faço? Vamos dar uma olhada. Eu recomendo que você abra o link pelo Chrome para começo de conversa. Eu sei que vocês têm Firefox e Chrome, vamos fazer pelo Chrome. Deixa eu abrir o meu. Deixa eu pegar o link também. Vamos lá. Ele demora um pouquinho para carregar, já aviso isso. Ele vai perguntar para você como que você quer entrar numa sessão colaborativa. Você quer abrir no Visual Studio, no Visual Studio Code, no Visual Studio ou continuar na web? Clique em Continue in Web. Ele vai pensar mais um pouco e vai perguntar aqui como que você quer entrar, como que você quer logar. Vai clicar em Continue as Anonymous, continuar como anônimo, botão azul. E aqui em cima, repare, ele vai perguntar o teu nome. Digita o teu nome e dá um Enter. Ele vai pensar mais um tanto. E aqui tá, certo? Finalmente logado. Tenta fazer aí, Giovana. Se não der certo ainda assim, me avise que a gente vai tentar ajudar. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida nesse exercício 7? Não era um exercício tão simples quanto os outros, certo? Era um exercício extenso, repare. 53 linhas ao todo. Mas era possível de fazer. Todo o conhecimento nós já tínhamos, certo? A gente sabia como criar função, nós sabemos trabalhar com parâmetros, nós sabemos return, nós sabemos uma estrutura de decisão if, nós sabemos trabalhar com lista, nós sabemos trabalhar com loopings while, loopings infinitos, sabemos break, sabemos continue. Tá? Tudo coisa que nós já vimos faz tempo, inclusive. Muito bem. Se nós não temos dúvidas, vamos em frente. Nós temos que ver ainda mais um conteúdozinho aqui de funções. É bem tranquilo. Aqui, que é a ideia de escopo, certo? O que é o escopo de uma variável? O escopo de uma variável, eu quero dizer a região do código em que essa variável ela pode ser acessada. Em Python, nós temos 3 tipos de escopo, dos quais eu vou mostrar 2 para vocês. Uma variável ela pode ter um escopo local ou um escopo global.
Uma variável local é aquela que foi criada dentro de uma função. Uma variável global são aquelas que foram criadas fora de funções. Existe um terceiro tipo ainda, o não local, certo? O não local, que é quando você tem uma função dentro de uma função e lá você tem uma variável. Mas se eu mostrar isso para vocês agora, a cabeça de vocês explode. Vamos ver o escopo local primeiro. As variáveis que são criadas dentro de uma função são todas locais, certo? Elas vão ser criadas, elas vão nascer quando a função é chamada, e elas vão ser destruídas, vão desaparecer, elas vão morrer quando a nossa função termina. E tem um detalhe importante. Variáveis locais, elas só podem ser acessadas dentro da própria função. Se eu tentar acessar fora, vai me dar um erro. Vamos fazer um teste. Eu vou criar uma pasta nova, um arquivo novo. Aula 10.22. Vamos criar aqui um arquivo de teste. Muito bem. Eu tenho uma belíssima função aqui, saudar. Não, vamos incrementar. O que essa belíssima função ela tem? Ela tem uma variável x valendo 10. Ela vai dizer que x vai ser o próprio x mais 1. E ela vai retornar para quem chamou o x. Beleza. Quando eu chamo essa função, o que ela vai fazer? Ela vai criar dentro da função uma variável x valendo 10. Vai aumentar esse x em 1, ou seja, era 10, vai ser 10 mais 1, vai valer 11 e vai retornar para mim o valor de x, vai retornar esse 11. Como está tendo um retorno, eu posso dar um print no retorno da função incrementar. Vai mostrar o que para mim? O 11. Mas se eu tentar acessar de forma direta esse x, o que vai me ocorrer? Vai me dar um erro de nome, um name error. A função x não está definida. Mas como assim? Ela literalmente está definida. Eu consigo trabalhar com ela. Só que repare, esse print da linha 8, ele está fora da função. Eu só consigo acessar aquele x dentro da função. Dentro da função eu poderia. Deu um print em x aqui. Isso aqui vai funcionar. Ele vai mostrar para mim o 11 aqui duas vezes, certo? O print do x e o print do retorno da função. 11 e 11. Quando eu tento acessar aqui na linha 9 agora esse x, opa, aí eu não posso. Porque esse x ele é local, ele é criado dentro da função. Beleza? Simples o conceito, né? Por enquanto. O outro escopo que eu tenho são variáveis globais. Aquelas que são criadas fora de uma função. Ora, e nós estamos carecas de fazer isso, certo? A gente sempre utilizou funções globais, mesmo que a gente não soubesse o nome. Funções não, variáveis globais, perdão. Variáveis globais, elas podem ser lidas de qualquer lugar do código. Elas podem ser acessadas de qualquer lugar do código, inclusive dentro de outras funções. E tem um detalhe importante que eu esqueci de citar aqui de variáveis locais ainda. Este x só pode ser acessado dentro desta função. Se eu tiver uma outra função aqui, uma função Batman, e eu vou dizer que eu tenho uma variável z que recebe o valor de x, repare que ele vai reclamar. Por quê? X não está definido. X não existe dentro da função Batman, x não existe na global. Somente dentro dessa função eu posso acessar aquele x global, aquele x local. Mas muito bem. Vamos dizer que nós temos uma variável y que vale 5. Este y, ele é o quê? Global.
Ele foi criado fora de uma função. Posso acessar ele fora da função? Posso. Posso acessar ele dentro da função? Posso também. Eu vou dizer que eu tenho uma variável global y valendo 5. Dentro da função incrementar, eu tenho uma variável x que vai receber o valor de y, que vai ler o valor de y e tomar para si. Posso isso? Posso. Eu posso sempre ler uma variável global, não importa onde. Eu vou aumentar o valor de x em 1. Ora, x valia 5, vai ser 5 mais 1, 6. E eu vou retornar esse 6. Quando eu rodo o meu código, o print de incrementar vai ser o quê? Vai ser um 6. Ele pegou o valor de y, que era 5, somou com 1, 6. O y em si não foi alterado. Continua 5. Beleza? Simples, né? Só que eu posso complicar um pouquinho. Imagine que eu não queira apenas acessar o valor da minha variável global dentro da função. Eu quero alterar o seu valor. Para eu alterar o valor, aí é um problema um pouquinho maior, certo? Eu vou ter que utilizar uma palavra-chave global para fazer isso. Como? Vamos dizer que minha função incrementar agora ela quer modificar esse y global. Aliás, vamos chamar de x. Meu x global. Eu vou ter que dizer que dentro da minha função global x, que a partir desse momento aqui dentro da função, eu vou trabalhar com o x de forma global. E eu vou dizer que esse x vai ser ele próprio mais 1. E eu vou retornar o valor de x. Eu vou dar print no retorno da minha função incrementar, eu vou dar print no x global. Vamos até debugar esse cara. Python vem, cria meu x global valendo 5. Vai criar minha função incrementar, vai deixar ela quietinha ali. Nós vamos chamar a função incrementar e nós vamos dar print no retorno da função incrementar. Vamos lá para dentro. Aqui dentro eu estou dizendo que o quê? Que eu vou trabalhar com o x da global, esse x da linha 1. Esse x da linha 1, eu vou aumentar ele em 1. Ele varia 5. 5 mais 1, 6. E eu vou retornar o x da global. O valor do x global. O valor do x global é o quê? É 6. Vou dar print no 6. E repare, na linha 11 agora eu vou dar print em x, que é x ou x global. X global que não vale mais 5, ele vale 6. Por quê? Porque quando eu chamei a função incrementar, eu aumentei esse x em 1. Eu vou dar print. Meu x vale 6 também. Ficou claro o que aconteceu aqui, pessoal? Por que o meu x, por que esse x da linha 1 vale 6 agora? Tá ficando claro a diferença de escopo, de local e de global? Sim? Ótimo. Ótimo. Só que tem um detalhe maior. E se eu não passasse palavra-chave global? Eu vou dizer que eu tenho x igual a 5, por exemplo. O que vai ocorrer? O que ele vai dar de print na linha 10 e 11 vai ser 5 e 6, 6 e 5, 6 e 6, 5 e 5. Qual que vai ser a ordem do print? Alguém se arrisca? Aliás, vamos dizer o seguinte. Eu tinha o x lá de dentro da função vale 10. Como é que vai ser? Alguém se arrisca? Que valores que ele vai dar print? Agora, vamos testar.
Vamos rodar nosso código. Python vem, cria uma variável x global valendo 5. Vai criar minha função incrementar. E eu vou chamar de fato a minha função incrementar. Dentro de incrementar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variável x valendo 10. Mas já disse que x vale 5. Aí está uma diferença importante. Como eu não usei a palavra-chave global, o que eu vou ter aqui são duas variáveis distintas. Uma variável local valendo 10, uma variável local valendo... uma variável local valendo 10, uma variável global valendo 5. São variáveis diferentes, estão em locais de memória diferentes pro Python. Elas só por coincidência têm o mesmo nome. Quando eu aumento o x em 1, dentro da função, eu estou aumentando quem? O meu x local em 1. Vale 11. Quando eu der retorno x, vai ser o quê? No x local. Tá aqui, eu dei print no 11. Quando eu print somente em x, é que x, o meu x global, aquele x que continua valendo 5, que eu não alterei. 11 e 5, então, os retornos. E é essa a ideia de escopo de variáveis. Deu a nossa hora já, galerinha. Na próxima aula, depois do recreio, nós vamos começar a trabalhar com arquivos. Como trabalhar com arquivos, como escrever, como criar e todo esse resto. Deixa eu só fixar a câmera de vocês para mim, para eu ter ela também. Aqui, perfeito, agora eu consigo ver vocês. Ótimo. Vamos lá então. Os objetivos de hoje são o quê? Compreender por que nós precisamos salvar os dados em arquivos, quais os benefícios. Aprender a abrir e fechar arquivos de forma segura. Nós vamos conhecer os diferentes modos de operação que existem. Modo de leitura, modo de escrita, modo de anexação, os principais. Nós vamos ler o conteúdo de arquivos com diferentes métodos. A gente vai ver que existe o método read, o método readline, o método readlines. Nós vamos escrever também nos nossos arquivos com apenas 2 métodos, write e writelines. Repare, é pouca coisa, certo? Apenas 5 métodos que nos interessam hoje. Na última aula, certo? Nós aprendemos sobre funções. Né? E a gente consegue agora organizar o nosso código e reutilizar ele também, certo? Porque nós temos um problema. Todas as informações que o nosso código utiliza, que ele pede do usuário, por exemplo, que nós guardamos em variáveis, em listas, onde for, elas são temporárias. Elas são perdidas quando o nosso programa funciona. Eu pedi do usuário a altura dele, o peso dele, eu calculei, por exemplo, o IMC, mostrei o resultado para o usuário. Só que isso, a partir do momento que o nosso programa fecha, essa informação é perdida. Como é que eu posso persistir os meus dados? Certo? Como é que eu posso fazer com que o nosso programa lembre de informações para uma outra execução? Certo? Ora, uma resposta era armazenar em arquivos. Certo? Arquivos vão ficar guardados não na memória RAM como variáveis. Vai ficar guardado aonde? Em disco. Certo? E aqui vai ser de forma permanente. Mais pra frente, não sei se dá tempo esse ano, mas vocês verão, nós podemos daí guardar em bancos de dados, em outras estruturas dessa forma. O que é então manipulação de arquivos? Manipulação de arquivos é abrir nossos arquivos, criar, ler e escrever em arquivos de texto. Só que aqui tem um detalhe importante. Você pensa, arquivo de texto. O que você pensa? Um arquivo Word, por exemplo. Vamos abrir um Word, inclusive. Deixa eu abrir um Word. E eu vou ter uma mensagem. Olá, mundo. E mais do que isso, eu vou ter uma imagem também nesse arquivo. Tá aqui, belíssimo arquivo do Word. Vou salvar esse cara.
Vou salvar aonde? Vou ter aqui um pudim.docx, que é o formato do Word. Beleza. Por enquanto a gente está começando, nós vamos trabalhar com arquivos de texto puro, certo? Ah, um Word é um arquivo de texto puro, é um arquivo de texto, certo? Não. Se eu tentar abrir esse arquivo Word, deixa eu fechar ele primeiro. Repare, o Visual Studio vai reclamar. O arquivo não é exibido no editor de texto porque é binário ou usa uma codificação de texto não suportada. Se eu tentar abrir mesmo assim, olha que inferno que é o meu arquivo Word. Meu Deus do céu, o que está ocorrendo aqui, certo? Por que ocorre algo desse tipo? Porque meu arquivo Word, ele não é um arquivo de texto puro. Ele é um arquivo compactado, certo? Se eu tento abrir ele no editor de texto puro, vai aparecer esse inferno que ocorreu, certo? Até fica uma dica para vocês. Se você precisar um dia extrair uma imagem de um arquivo Word, ou um arquivo Excel, um arquivo Office, uma dica é você renomear esse arquivo. Coloque o final dele como .zip. E daí, se você abrir esse arquivo binário, esse arquivo compactado, vai mostrar todas as pastas aqui que formam um arquivo Word. Em algum lugar, ele vai ter a imagem em si, certo? Um arquivo aqui, um JPEG. E você pode simplesmente extrair esse cara. Uma forma fácil de você pegar uma imagem. Muito bem. Nós não vamos, então, trabalhar com arquivos Word, certo? Nós não sabemos ainda, não vai lidar com esse tipo de coisa. Ah, professor, quer dizer que é impossível para o Python trabalhar com arquivo Word? Não, não é. Você, obviamente, poderia criar uma lógica para trabalhar com um arquivo desse, mas existem bibliotecas de terceiros, bibliotecas de que outras pessoas criaram, disponíveis na internet, para você trabalhar com arquivos Word. Nós que estamos começando, vamos trabalhar com arquivo de texto puro. O que é um arquivo de texto puro? É um arquivo, por exemplo, com formato TXT, com formato JSON, com formato CSV, com formato XML, certo? Arquivos que eu posso abrir de forma fácil no editor de texto simples, no bloco de notas, e vai aparecer todo o conteúdo ali de forma legível. O nosso principal comando para nós trabalharmos com arquivos é uma função chamada open. Open, abrir em inglês, certo? E nessa função open, nós vamos passar dois valores principais, dois argumentos principais. A gente vai passar, na verdade, mais um, mas os principais são esses dois caras aqui. O primeiro deles é o nome do nosso arquivo. Em seguida, é o modo de operação. O que eu quero fazer com esse arquivo? O nome do arquivo, repare, estou colocando meu arquivo, meu diário.txt. Ele vai abrir da onde esse meu diário? Isso aqui eu estou passando de forma relativa. Relativa a quem? A raiz do meu projeto, ao ponto de execução do meu Python. Eu posso passar também o caminho completo. Aonde que está o meu arquivo de texto? Ah, ele está em C, usuários, aluno, o que for. Tá? Ou passar assim, de forma relativa. E o modo de operação é para que eu quero utilizar aquele arquivo. Se eu quiser ler ele, eu vou passar um modo R de read, de ler em inglês. Tá? Tem um detalhe. Para você abrir um arquivo para leitura, esse arquivo já deve existir. Se ele não existir, vai gerar um erro. Vai gerar o quê? Um file not found error. Um erro de arquivo não encontrado. O modo R, ele é o padrão quando você usa a função open. Se você não especificar, o Python vai tentar abrir sempre para leitura. Vamos fazer isso. Vamos abrir um arquivo para leitura. Deixa eu só limpar aqui.
Muito bem. Eu tenho uma variável arquivo que vai receber o retorno da minha função open. Para open, eu preciso passar no mínimo o nome do arquivo. É meu diário.txt. E eu vou passar um modo de operação. Por padrão é R, mas eu vou especificar ainda assim. Abre ele para leitura. Só que ele vai abrir esse diário da onde? Da raiz do meu projeto. Existe aqui esse arquivo? Não, não existe. Se eu tentar rodar, vai me dar um erro. O arquivo não foi encontrado. Mas vamos criar então. Eu vou chamar de meu texto.txt. Vai ter um exercício de diário depois. E o que tem lá dentro? Tem um olá mundo. Este é um exemplo de um arquivo de texto puro. Legal? Vamos abrir esse arquivo, o meu texto.txt. Mando rodar. Repare, não deu erro. Não apareceu o conteúdo, mas eu não mandei aparecer o conteúdo. Ele apenas abriu o arquivo. Abriu e não fez nada. Deixa eu compartilhar com vocês o live share para vocês poderem acessar minha máquina. Tá? Aqui o link. Muito bem. Abri o arquivo para leitura. Como é que eu de fato leio? Certo? Nós temos 3 métodos que são interessantes. Read, readline e readlines. Read vai ler todo o arquivo como uma única string. Readline vai ler uma linha por vez a cada chamada de readline. E readlines no plural vai ler todas as linhas e vai nos devolver como uma lista de strings. Vamos fazer com o read, certo? Muito bem. Eu abri o meu arquivo para leitura e eu vou ler o conteúdo dele como arquivo.read. E eu vou dar um print nesse conteúdo que ele leu. E está aqui. O que tinha no meu arquivo? Olá mundo, esse é um exemplo de um arquivo de texto puro. Maravilha. Quando que você usa esse read? Eu recomendo que você use somente em arquivos pequenos. Imagine que você tem um arquivo grande. Você tem um arquivo que foi exportado de uma tabela Excel, por exemplo. Tem uma indústria que fazia todo o controle de peças no Excel e eles querem migrar para o banco de dados. Para fazer essa migração, eles exportaram aquele Excel com um arquivo de texto puro, um cara chamado CSV. Né? Cada linha, obviamente, é uma linha. Cada coluna da tabela Excel vai ser separado por uma vírgula, um ponto e vírgula. Só que esse arquivo ele tem 4 GB de tamanho. Ele ocupa 4 GB de espaço. Professor, não existe um arquivo Excel de 4 GB. Existe? Muito mais até. E você vai fazer essa migração usando de Python. E você vai abrir esse arquivo no teu Python. Você abriu o teu CSV para uma variável arquivo. Aqueles 4 GB do arquivo vão ocupar 4 GB na sua memória RAM. Professor, mas eu só tenho 8 GB de memória RAM. Opa, então você está com problemas, certo? 4 dos seus 8 GB ficaram para esse arquivo. E daí você vai ler o conteúdo do arquivo. Só que você leu com o método read. Perdão. O método read vai ler todo o arquivo de uma vez só. Você leu todo o conteúdo, vai ser mais 4 GB em memória. Você abriu o arquivo para essa variável arquivo, ficou lá 4 GB em memória. Você leu todo o arquivo com read e guardou em conteúdo, são mais 4 GB de memória. Ora, você está usando 8 GB. Você só tinha 8, o teu programa vai estourar. Certo? Muito cuidado com o método read, então, você não usa ele para arquivos grandes. E repare,
eu abri meu arquivo para leitura, li o conteúdo, e daí eu fiz um arquivo .close. O que é close em inglês? Fechar, certo? Eu estou fechando o meu arquivo depois que eu utilizei ele. Isso aqui é extremamente importante, porque a partir do momento que você fecha um arquivo, você libera ele da memória. Aqueles 4 GB que eu coloquei aqui em arquivo, depois que eu fechei, foram liberados. Ganhei meus 4 GB de volta, certo? Extremamente importante. Uma vez que você já fez o que tinha que fazer com o arquivo, feche ele, tá? Isto aqui, pessoal, da forma como está. Alguma dúvida até o momento? Alguém? Muito bem, vamos em frente. Eu não coloquei aqui o readline no singular, né? Mas o readline, o que ele faz? Ele vai ler apenas uma linha a cada chamada. Chamou a primeira vez, leu a primeira linha, chamou na segunda vez, leu a segunda, chamou mais uma vez, leu a terceira e por aí vai. O método mais interessante, o mais utilizado para ler arquivos... Ué, caiu aqui um... Dá um F5 aí nesse cara. Só no teclado aqui. Ou clica no botão de atualizar lá em cima. Quick. Aí, só compartilhar de volta agora. Agora sim, tinha caído a internet e já voltamos. Engraçado ter acontecido isso. Muito bem. Onde que eu estava? No método readlines. O método readlines, sem dúvida, é o método mais utilizado para leitura, certo? O que o readlines faz? Ele também vai ler todo o arquivo. Só que cada linha do meu arquivo vai ser um elemento de uma lista. Vai ser uma lista de strings, certo? Vamos fazer isso. Eu vou ter aqui linhas. Quando eu fizer um arquivo.readlines. E vamos dar um print. Vamos dar um print, não. Depois de dar um print. Vamos iterar. Vamos dar um print, na verdade. Vamos dar um print nessa lista. Tá aqui, certo? Olá mundo, esse é um exemplo de um arquivo de texto puro. Só que tem um cara estranho. Repare que nesta lista, no final das linhas, ele tem um barra invertida N. Alguém lembra o que é um barra invertida N? Alguém? Alguém não lembra? Alguém está me ouvindo? Você, Vitor? Ótimo. Ótimo. Barra invertida N, lembrando lá da aula de string lá atrás, ele é o quê? Ele é um caractere de escape. Barra invertida N faz uma quebra de linha. Ah, professor, mas não tem uma barra invertida N no meu arquivo de texto. Não tem escrito. Mas sempre que você dá um enter para colocar uma nova linha, ele está colocando, na verdade, de forma invisível, uma barra invertida N, certo? Você literalmente tem uma quebra de linha para escrever um texto. Ele tem aqui invisível barra invertida N.
Quando o Python ele vai ler todo o arquivo, ele vai ler essas barras invertidas invisíveis e vai colocar aqui. Certo? Muito bem. Vamos iterar esse nosso arquivo. Essa nossa lista. Para cada linha em linhas, faça o seguinte. Dê o print na linha de momento. E repare, cada chamada do print vai ser numa linha, só que como ele tem uma barra invertida N, ele vai colocar uma linha em branco. Eu não quero a linha em branco. Não quero essa linha aqui vazia. O que eu posso fazer? Quando nós trabalhamos com strings, nós vimos um método que no momento não pareceu importante, mas eu falei, olha, esse método é importante quando a gente for trabalhar com arquivos. Tem um método chamado strip. O que faz o método strip? Ele vai remover do começo e do final da string espaços. E ele vai inclusive remover barras invertidas N's. Quando eu rodo agora esse cara, repare. Olha lá, esse é um exemplo de um arquivo de texto puro. Ele removeu a barra invertida N, nesse meu caso. Extremamente útil. Existe ainda um outro atributo que nos é importante, um outro parâmetro que é importante que nós passemos, que tem a ver com a codificação dos caracteres. A forma como esses caracteres são exibidos. Vocês já devem ter aberto um site, alguma coisa, que os acentos estão quebrados, certo? Você vai ler aqui, e ele aparece uma coisa quebrada assim, ou aparece uma exclamação, ou aparece um retângulo. Por quê? É a forma como esses caracteres, como esse texto foi codificado. Vamos lembrar lá de uma das nossas primeiras aulas, onde nós falamos de bytes, certo? O que o computador entende no final das contas? O computador entende zeros e uns, certo? Está passando corrente elétrica, não está passando corrente elétrica. Mas como é que então, quando eu digito um A no teclado, aparece um A? Este A nada mais é do que uma combinação de zeros e uns. Faltou um valor aqui. Certo? Um A é essa combinação de zeros e uns. Vamos dizer que um B é essa outra combinação de zeros e uns. Um C vai ser essa e por aí vai. Só que tem um problema, essa combinação é uma combinação arbitrária. Alguém decidiu, na tabela do João, é essa combinação de zeros e uns. O problema é que, ao longo da história, várias pessoas criaram várias tabelas, e essas tabelas têm valores diferentes. Vamos dizer que na tabela da Maria, essa combinação de zeros e uns não significa um A. Significa um X. Essa combinação significa um Y. Essa combinação significa um Z. E daí, se você abrir um arquivo com a tabela errada, todos os seus A's vão virar X, todos os seus B's vão virar Y, todos os seus C's vão virar Z's. Certo? Hoje em dia isso não é tanto um problema, porque nós temos uma tabela que ela é basicamente universal. Não quer dizer que todo mundo usa essa tabela universal, certo? Deixa eu até abrir aqui um exemplo para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Uma das primeiras tabelas, a tabela mais importante no começo, foi uma tabela chamada ASCII, que é o padrão americano para troca de código, sabe? Troca de informação. Tá?
é o padrão americano para troca, né, ou troca de informações. Aqui nessa tabela ASCII, a letra A maiúscula, por exemplo, é essa combinação de zeros e uns. A letra B é essa outra combinação, a letra C é essa outra e por aí vai. Tá? Só que repare, essa tabela ela é extremamente curta, ela foi criada lá para os Estados Unidos. Na língua inglesa, eles não utilizam, por exemplo, C cedilha. Não tem um C cedilha aqui. Se você tentar colocar uma combinação, um C cedilha, ele não tem. Ele vai mostrar o quê? Uma exclamação, por exemplo. Um erro, certo? Repare. Não sei se por coincidência ou não, se de propósito ou não. Esse site, todos os acentos estão quebrados. Repare aqui, informações. Ficou essas duas exclamações. Por quê? Porque ele não sabe o que mostrar. Ele não entende essa combinação de zeros e uns. Não está na tabela dele. Ele mostra esse tipo de arquivo. Nesse meu belíssimo texto. Se eu tentar abrir com uma outra tabela, eu vou abrir aqui com um chinês simplificado, o chinês da China. Repare. Os meus acentos foram quebrados aqui no olá e no é, certo? Está mostrando esses diagramas chineses. Por quê? Ora, quem criou a tabela para o chinês não viu necessidade de colocar acentos. Eles ocuparam espaço com caracteres próprios dele. Hoje em dia nós temos uma tabela chamada UTF-8, essa codificação, certo? Esse cara aqui, ele é universal. Todos os caracteres e todos os idiomas que você conseguir pensar estão representados aqui. Ah, ele tem chinês? Tem. Ele tem japonês? Tem. Ele tem coreano? Tem. Ele tem maia? Tem maia. Tem asteca? Tem asteca. Certo? Linguagens mortas, inclusive. Linguagens que, sabe, não existem mais. Tá guardado aqui. Ele tem emojis, ele tem símbolos, números, símbolos. Tudo. Certo? Tem aqui dentro desse cara. E é importante, quando você for abrir um arquivo ou escrever em um arquivo, utilizar a codificação correta. Ah, eu recebi uma lista de peças de uma fábrica da China. Eles podem não estar utilizando esse UTF-8, essa combinação universal. Eles podem estar utilizando uma codificação própria lá do chinês. Certo? E daí quando você abrir usando a codificação errada, vai quebrar, como quebrou nesse site. Ou se você salvar uma codificação que eles não estão esperando, eles, quando forem abrir, vai estar tudo quebrado, vão reclamar, certo? Por padrão, o Python ele utiliza a codificação padrão do seu sistema operacional. Mas é interessante a gente especificar sempre. Leia esse arquivo usando o encoding, a codificação, o TF-8, por exemplo. Tá? Esse cara aqui, então, hoje em dia, ele é universal. Não quer dizer que todo mundo use dele, tá? Então, parâmetro encoding, só especificar o tipo da codificação. Isso não é para ler, certo? E para escrever. Para escrever é só trocar o modo de escrita. Nós temos dois modos para escrita. Nós temos o modo W e o modo A. W, de write, de escrever em inglês, certo? Deixa eu só ver uma coisa com relação à hora. Tá, nós temos ainda 5 minutos. Aqui, ele vai abrir um arquivo com o W, vai escrever do zero. E tem que ter um detalhe importante. Se já existir conteúdo no arquivo que eu estou abrindo para escrever com W, ele vai ser apagado. Todo o teu conteúdo vai ser removido, ele vai começar do zero. Se não existir, ele vai criar, por outro lado. Eu tenho esse meu belíssimo meu texto.txt. E agora eu quero abrir esse meu arquivo para escrita. Função open, eu quero abrir meu arquivo, meu texto, perdão, .txt. Modo de abertura W, write, escrita.
Codificação utilizada, o TF8. Mandei abrir, nem escrevi nada. Repare, todo o conteúdo do meu arquivo de texto foi apagado. Não existe mais. Cuidado com esse cara então. Ah, eu vou abrir o meu texto 2.txt. Existe? Não, não existe esse arquivo. O que vai fazer? Ele vai criar o arquivo. Tá? E existe uma segunda forma, um segundo modo de abertura, que é o modo A, de append, de anexação em inglês. Certo? O método A, o modo A, ele também é pré-escrito, só que no detalhe. Ele vai manter o conteúdo do arquivo. Ele não vai apagar. Ele vai começar a escrever a partir da onde? A partir do final do nosso arquivo. E se ele não existir, ele vai criar também. Tá? Pessoal, já que a galera não está participando muito, falta 10 minutinhos, vamos encerrar por hoje, certo? Na próxima aula, nós continuamos a trabalhar com arquivos. Nós nos vemos lá então. Até mais.